não tem história, não tem cultura. Não pode perguntar nada, não pode falar. Se muita gente hoje está realmente conseguindo se manifestar com relação ao racismo, é porque a titia Glória está aqui. Glória Maria. Olá, internautas do Brasil e de todo mundo. Eu sou Rose Campos em mais uma semana com muitos ecos. Os ecos do nosso meio ambiente, os ecos da nossa comunicação. E, se há eco em nosso meio, nós discutimos aqui na nossa rádio Mega Brasil Online e nas redes sociais. E o programa desta semana irá falar sobre o prêmio Os Mais Admirados Jornalistas Negros e Negras da Imprensa Brasileira, iniciativa dos veículos Jornalista e Companhia, em parceria com a Nel Monte, Um Papo Reto e a rede JP de Jornalistas pela Diversidade na Comunicação. O objetivo da premiação, segundo seus organizadores, é, de um lado, reconhecer os profissionais e os veículos que se destacam na atividade jornalística e na luta antirracista, e, de outro, contribuir para fomentar maior diversidade nas relações, nas pautas e fontes presentes no dia a dia da atividade editorial. Para falar, portanto, sobre o prêmio, em um pouco mais, recebemos os jornalistas Eduardo Ribeiro, formado pela FAAP, iniciou sua carreira na Editora Abril como estagiário em 1976, dedicando-se posterior a outros diversos veículos e empresas, como repórter e assessor de imprensa, até 1995, onde passa a se dedicar a seus próprios negócios como sócio-diretor da Jornalista e Companhia, Mega Brasil Comunicação e o Grupo Empresarial de Comunicação GECOM, responsável pelo Prêmio Jatobá. E Marcele Chagas, jornalista com MBA em Marketing e Comunicação e mestranda em Comunicação pela Universidade Federal Fluminense, com estudos sobre desinformação. Fellow da Clinton Foundation, coordenadora da Rede de Jornalistas Pretos pela Diversidade da Comunicação e integrante da Comissão de Ética do Sindicato dos Jornalistas do Rio de Janeiro. Olá, Eduardo Ribeiro, e olá, Marcele Chagas. Olá, Rose, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz. Muito obrigada. Tudo bem, é sempre uma alegria estar podendo falar com você, Rose, parceira de tantos anos, e mais ainda sobre um tema tão empolgante como esse. E a gente fica até emocionado, que a gente dá umas rateadas aí, porque não é todo dia que a gente recebe dois monstros da comunicação, né? E com tanta coisa a falar. E aí eu já vou começar logo assim, já falando sobre esse prêmio e trazendo um pouquinho, Eduardo, né? Que houve uma pesquisa anterior que buscou dimensionar a presença de todas as raças no jornalismo brasileiro, através da implantação do primeiro censo, né, do perfil racial da imprensa brasileira. A apresentação dos resultados, portanto, Eduardo e até Marcele, que participou também desse censo, né, o resultado e as métricas hoje de sustentabilidade, ODS, ESG, reforçam essa premiação que está sendo feita hoje, e, portanto, a discussão sobre a diversidade e inclusão na comunicação é importante para a justificativa desse prêmio? Bom, Rose, quando a gente decidiu fazer o censo, na verdade, vocês sabem tanto quanto eu que o resultado já era esperado, né?
ninguém tinha dúvidas do resultado. O que não se tinha era números que comprovassem tudo aquilo que a gente via, né? Tudo aquilo que a gente presenciava. E a gente sabia, quando decidiu fazer o censo, isso, mas a gente quer saber, porque com números, com informações, você tem como trabalhar, você tem como reivindicar, pleitear políticas de diversidade em qualquer atividade econômica. E no jornalismo isso é mais importante porque, sem diversidade nas redações, você fica muito capenga na diversidade das pautas, dos assuntos a serem abordados. Então, não é só questão física, que é super importante, mas é a questão da repercussão, da disseminação do jornalismo pelo país afora, né? E quando a gente fez esse censo, e a Marcele, desde o começo, apoiou, né? A Rede JP esteve conosco o tempo inteiro, divulgou bastante, ajudou. Foi difícil, não é? Porque não há essa tradição também das redações de responder. Nós tivemos que fazer uma estruturação do prêmio para conseguir captar um resultado o mais confiável possível, né? E a gente já naquele momento já tinha falado em fazer esse prêmio Mais Admirados, jornalistas negros e negras da imprensa brasileira, com uma continuidade a esse processo, né? São 2 anos praticamente conversando, vendo as possibilidades, e tem a questão econômica, né? Que a gente sabe que é super importante para você poder fazer um trabalho realmente que traga, que seja atraente e traga resultado. E agora a gente conseguiu isso novamente com o apoio da Rede JP, um Papo Reto e o Neomundo, né? Então, nós estamos muito felizes e é uma continuidade de um programa que nasceu exatamente nesse senso. Marcele, como eu perguntei, esse censo ainda fomentou muito mais a essa criação, ou seja, a visibilidade dos negros na mídia, e o que representa, né, para você não só essa apresentação, mas em sentido mesmo mais político, de redação, de reivindicações, a gente premiar, a gente estar no palco. Exato, Rose. Só voltando um pouquinho, falando sobre a importância de dados sobre o tema, né? A gente sabe que a nossa atuação enquanto figuras que vêm reivindicar certas posições da população negra dentro da sociedade é até mal visto em alguns aspectos, né? No jornalismo é algo assim, não é tão recente, temos aí Cogiras, Conagiras, enfim, fazendo essas movimentações dentro da Federação Nacional de Jornalistas, mas de forma independente. A rede começou, né, em 2018, enquanto trabalhando com esse conceito de rede, de unir jornalistas em todo o país, trazendo um sentimento. E aí a gente precisava de dados para fundamentar o que a gente estava falando. Então, a gente tinha esses dados, né, nós estamos aí apoiando o Jornalistas em Companhia, em parceria com outras ações também, e elaboramos, junto com a UERJ, também uma outra pesquisa, uma pesquisa com dados semelhantes, o resultado foi muito semelhante ao perfil racial da imprensa brasileira. Então, 85% de homens nas redações, né, homens nas 3 principais redações do país. Foi uma segunda edição da pesquisa da UERJ, mas os dados realmente estavam muito desatualizados. A gente já tinha começado um trabalho com bastante repercussão, né, da rede desde o início, mas a gente precisava o tempo todo lembrar quais eram os dados, qual a porcentagem de jornalistas nas redações, por que a gente falava aquilo, porque é assim que funciona esses conceitos que envolvem uma matriz estrutural dentro da nossa sociedade. Não adianta falar, você tem que trazer dados, tem que trazer uma perspectiva através de informações. E essas informações, esses dados, servem também para fundamentar a elaboração de um prêmio, né? Tendo em vista que a gente tem outros prêmios jornalísticos no nosso país, esses outros prêmios não estão incluindo essa população, tendo em vista que eles não estão incluídos dentro do cenário, no ecossistema midiático atual. Então, obviamente, eles não estão dentro dessas outras premiações, né? Então, assim, ter um prêmio focado, olhando um pouco mais para
os jornalistas negros, que, em sua grande parte, estão desenvolvendo um jornalismo independente, um jornalismo realmente, podemos dizer, de resistência, de manutenção da sua narrativa e trazer o protagonismo, discutir a importância e a relevância de trazer outras narrativas dentro da nossa sociedade, que é grande parte, né, da nossa sociedade, 56% da população brasileira composta por negros. Então, assim, trazer, dar destaque e fazer com que as grandes corporações também de jornalismo se sintam tocadas e possam também implementar essas práticas de comunicação dentro das suas redações, para a gente é muito importante. Né? Mas isso só foi possível porque hoje a gente tem muito mais, além do sentimento, de experiências individuais de jornalistas negros, que quando estão inseridos dentro do seu local de trabalho, geralmente ele é uma pessoa, né? Ou então, enfim, está desempregado, sente isso na pele, né? A gente ter dados. Né? Então, foi o que possibilitou a gente chegar hoje, caminhar. Nós acompanhamos desde o início a fundamentação desse prêmio, iniciamos ali fazendo o levantamento, né, junto com a equipe do Eduardo, para que pudéssemos hoje desenvolver e trazer de novo luz sobre esse tema de uma perspectiva diferente. É uma perspectiva de melhoria da qualidade da informação atual, para que a gente avance em diversas outras questões que a gente tem discutido, né? Inclusive como o combate à desinformação, que é um problema latente na sociedade atual. Os temas sobre as questões raciais, eles sempre foram assim marginalizados. Né? Isso é uma constante. Como é que eu pergunto para você, Eduardo, para você, Marcele, como trazer esse tema para o centro da nossa comunicação? Como esses temas eles podem e devem ser abordados, porém não com tanta identitário, tão negro, mas como uma questão racial. E como isso, na verdade, Eduardo, isso interfere numa questão hoje de sustentabilidade. Como nós falamos, por exemplo, com os nossos patrocinadores, como nós falamos sobre essa questão ESG, e trazemos esse tema que é ainda tão difícil de ser abordado pela própria mídia. Bom, Rose, a Marcele talvez possa responder até melhor do que eu, mas no caso das corporações, a gente percebe que é um tema prioritário, né? A dúvida que a gente sempre tem é se essa prioridade ela é sincera ou ela é oportunística, né? Essa é sempre a dúvida. Mas você vê, a gente tem feito vários seminários, certamente a Marcele tem feito muito mais ainda, e você vê o envolvimento, você vê uma adesão forte, as empresas fazendo recrutamento focado em negros, seja para estágio, seja para contratação, para cargos de liderança, né, junto com outras modalidades de gênero, por exemplo. Então, a gente sente isso, né? Nós, por exemplo, nesse prêmio, a gente está buscando apoio, já conseguimos um apoio importante. Você leva para as empresas assim, a adesão, a causa é muito espontânea, muito rápida. Isso não se transforma, obviamente, no investimento, porque a gente organizou esse prêmio em pouco tempo. Então, a gente pegou muitos borderôs, muitos orçamentos já esgotados. Né? Mas a gente sente. Agora, a dúvida é essa, né? De que forma isso caminha efetivamente para um resultado concreto, que é o que a gente busca. Né? Eu percebo que nas redações o tema já é mais sensível, né? As pessoas já ouvem, já tem alguns movimentos, já tem algumas iniciativas. Agora mesmo parece que o programa de focas do Estadão, que se encerrou, tinha mais de 50% de negros. Né? Programa de foca, ou seja, dos futuros jornalistas. Né? A própria Folha já está fazendo recrutamento também exclusivo para negros. Então, você
você vê um certo movimento. Bom, a própria Folha tem lá a nossa querida Flávia, né, que foi Flávia. ombudsman e que é a pessoa hoje da questão lá racial dentro do jornal. Então, a gente percebe que o avanço está aí, está acontecendo, eu só não sei se está na velocidade que a gente deve ter e precisa para equilibrar isso mais rápido. Marcelo, mas isso se reflete realmente numa ascensão, ou seja, nós estamos vendo entrar mais negros, mais valores iguais ou, enfim, maiores, ou menores. Como é que a gente está vendo essa realidade, Marcelo? Olha, Rose, a rede ela tem atuado com 3 braços, né? Um dos braços é a oportunidade, que é o braço de empregabilidade, que é o que o Eduardo bem citou, das empresas se mover. Eu acho que ali apresenta para a gente um desafio muito grande que pode ser levado para outros aspectos também dessa incursão da população negra dentro do jornalismo das corporações, que é o diversity washing, né, que a gente vê nas muitas empresas, né, que é a diversidade de fachada, né, em que a gente acaba recebendo a vaga e essa empresa ela não se compromete, ela não contrata, ela não dá feedback, quer dizer, mas a vaga foi divulgada, então teoricamente aquela empresa, né, ela apresenta um posicionamento enquanto uma empresa comprometida, mas, de fato, ela acaba não sendo, ela não fez uma contratação efetiva, ela sequer deu feedback para a empresa, ela sequer deu feedback para a empresa solicitando ajuda para recrutar os funcionários. Então, assim, são muitos pormenores, né? Sem falar que o próprio racismo ele tem uma estrutura que passa pelo lado social, lado econômico, que é muito forte, né? Então, assim, essa estrutura econômica que não favorece esses grupos, ela não está com a população negra, ela está com quem domina, né, a sociedade. Então, é sempre você meio que ali na fronteira entre quase. Enquanto você quer ter um tratamento, Glória Maria, de profissional para profissional, é o tempo todo parecendo que você está pedindo favor, né? Isso quando não tem projetos cooptados, porque é isso, quem tem um domínio, né? E você acaba meio que naquela posição vulnerável o tempo todo, né? O que é muito difícil. Mas a gente tem continuado atuando, né? Como eu falei, parte também de uma estrutura de resistência que o meu povo, o nosso povo, tem avançado através desse posicionamento de resistir, de manter, de dar continuidade. Né? Comparando internacionalmente, a gente pode fazer essa comparação, porque a rede tem as articulações internacionais nos Estados Unidos, enfim, na África, em diversas partes do mundo, a gente tem visto que a gente tem uma dificuldade muito grande no Brasil, tá, em trazer para essa discussão, uma discussão profissional e séria. Inclusive, no próximo ano nós temos um curso de diversidade e comunicação em parceria com o FRJ. No próximo ano a gente tem uma nova versão em que a gente vai trazer alguns profissionais dos Estados Unidos que trabalham diretamente com essa área. Nós já recebemos esse ano aqui no Brasil, inclusive, eles vieram aqui, nos convidaram, nós fizemos um pequeno evento, um pequeno jantar. É claro que são contextos históricos diferentes, é bom ressaltar, né? Lá teve um outro contexto histórico, aqui a gente tem um outro contexto, uma outra dinâmica, né? Mas a gente vê que realmente na América Latina a gente tem uma discussão atrasada, sabe? É um pouco complexa, né? Então, mas isso não faz com que a gente deixe de trabalhar, a gente continua trabalhando. Agora a gente está lançando o Diversifique em Rede, que é justamente o que você falou, para empresas, né, para ajudar nesta inclusão através de estratégias de ESG, né, para cargos de liderança, para que montem e desenvolvam estratégias de liderança e de execução corporativa através da inclusão dentro do setor de comunicação também.
aproveitando essa sua fala, eu quero trazer um dado e fazer a pergunta para os dois, né? Em 2021, nós também tivemos uma pesquisa que foi Negócios de Impacto Social Coordenados por Empreendedores Negros, que foi realizada pela ESPM, na qual, inclusive, eu também participei, sob orientação do professor Marcos da Silva, conhecido por nós aqui, e na qual já esteve, inclusive, aqui no programa já umas 2 ou 3 vezes. E essa pesquisa, ela indaga, né, a estrutura organizacional da comunicação ter sido formada ou centralizada nas questões da branquitude, né? Ela fala sobre isso, falando somente com ela, ou seja, com a branquitude, pensada por ela, enquanto sustentabilidade e empreendedorismo, é uma comunicação que não se comunica com todos. Né? É uma comunicação, como diz o Marcos, que seu eco não chegou ou não está sendo ouvido a partir das pessoas negras, tendo os temas raciais, as questões raciais, não como as principais pautas, mas como uma das pautas, né? Então, ele faz uma pergunta: por que a comunicação de pessoas negras ou realizadas por elas é importante enquanto empreendedorismo no século XXI? Eu gostaria que o Eduardo começasse a responder, porque a Marcela quase já respondeu. É um desafio, né? É um desafio, porque você vê, eu vou fazer um corte nas agências de comunicação, que é um segmento que eu estudo muito, já há muitos anos. Nós temos aí 1.000 agências mais ou menos estruturadas como tal, como empresas, com equipe, sede, etc., etc. E temos mais aí algumas centenas que são mais informais, microempresas, às vezes empresas de uma pessoa só, tal. Mas se pegar essas 1.000, que são as mais estruturadas, que vai desde 5, 4, 5 funcionários até 400, 500 mil, que é o caso da empresa líder FSB. Se a gente pegar, eu não tenho esse detalhe, né? Nós estamos até fazendo agora um novo censo das agências, talvez a gente possa ter informações mais interessantes. Mas se você pegar essas 1.000, quantas são de donos negros, né? Eu acho que eu conheço uma ou duas. A Oliver Press, né, da nossa amiga lá, que eu esqueci o nome dela, que é super conceituada. Oi? Juliana. A Juliana, né, que Juliana Oliveira. ela é super conceituada, né, ela tem feito trabalhos maravilhosos, já foi até jurada nossa no Prêmio Jatobá, e talvez tenha mais algumas, né, que assim, eu não me lembro de memória. Mas só o fato de você não lembrar de memória, em 1.000, significa o quê? Que esse é um mercado branco, né? É um mercado em que o negro atua, às vezes como diretor, você tem vários diretores importantes nas multinacionais, né? Você tem gerentes, você tem algumas lideranças, mas assim, empreendedores mesmo, donos, são poucos, né? Então e esse é um mercado crescente, esse é um mercado que precisa avançar e que os negros têm que buscar seu espaço dentro dele, abrir negócios, buscar negócios, né? É um olhar que eu tenho, quer dizer, é um mercado que precisa ter uma atuação forte, né? Porque a comunicação, né? Eu vejo a coluna que eu faço do Vai e Vem aí, 90%, 95% de pessoas brancas, né? Às vezes falo de 30 pessoas, tem 1, 2 negras, pode ter caso de não ter nenhuma, ou às vezes tem um pouquinho mais. Então, eu não fico selecionando, né? Eu faço uma ordem aleatória, mas é um mercado muito branco. Eu ainda vou pedir para a Marcela esperar um pouquinho para responder, que eu quero engatar uma outra pergunta aí na fala do Eduardo, porque nós terminamos, Eduardo, o Congresso de Comunicação, né? Agora. E a gente podia contar nas palmas das nossas mãos, pelo menos eu fiz isso, né? A quantidade de negros naquele congresso, participando do evento, tanto no palco quanto fora do palco. A que se deve essa baixa participação?
Será que teremos que sugerir cotas, políticas públicas ou mais discussões para reverter esse quadro? O Eduardo e aí depois Marcelo, por favor, responda. De minha parte, o que eu acho assim é continuar a luta, né? Continuar a luta não só individualmente, como a luta oficial, a luta de políticas públicas, né? É só através de você abrir caminhos, abrir espaço e investir na educação. Você tem pouquíssimo investimento público em educação, e se a população negra é a maioria da população e ela depende dos investimentos públicos, ela está sendo prejudicada, porque os investimentos públicos são desiguais, são desproporcionais ao que a população precisa. E a população que pode pagar, ela é majoritariamente branca, então, obviamente, ela vai ocupando espaços em quase todas as atividades que exige um grau de preparação um pouco maior. Então, tem que ter políticas públicas. E, da nossa parte, né, na parte setorial dos vários segmentos, essas iniciativas, né? Mas são iniciativas assim, iniciativas beija-flor querendo apagar o incêndio da floresta, né? Tudo bem, você não vai conseguir, mas você está fazendo a sua parte. Só que só isso não dá. Para você apagar o incêndio da floresta, você precisa ter bombeiros, você precisa ter ações muito mais relevantes, né? Sem isso, a gente avança muito devagar. Então, depende muito das políticas de governo, das políticas públicas. Marcele. Bom, eu acho que vem aí uma gama de possibilidades, iniciando acho que o antirracismo ele começa por quem está próximo de você. Como você lida com os seus colegas, né, seus parceiros comerciais, seus colegas de trabalho, está incluso, né, esse grupo plural, né, ele faz parte, ele compartilha com você, né, é seu parceiro, né, desenvolve ações, desenvolve lucros, né, consegue compartilhar e desenvolver, pensar coletivamente, enfim. Então, eu acho que a partir daí, né, esse é o meu pensamento, de que o antirracismo ele não é do outro, ele é muito mais, né, de ações diárias e cotidianas e que vão partindo para outras ações também, né? Lembrando, Rose, que assim, as pessoas negras, de acordo com dados do IBGE de 2021, as pessoas negras são as que continuam ali com mais dificuldade de acesso a emprego, educação, segurança e saneamento, né? Então, essa desigualdade ela migra para outros campos, né? O campo da comunicação, ela migra para o campo do ambiente digital também, né? Da desigualdade no ambiente digital, enfim, e vai migrando para outros campos também. Então, há uma necessidade, sim, das empresas conseguirem enxergar os benefícios da inclusão, então, socialmente também comercialmente, tá? Porque é isso. Também existe um viés comercial muito forte, mas há de se entender do impacto, né, negativo de quando você não faz isso de uma maneira correta, né? Quando você utiliza para uma fachada apenas. Então, há mais malefícios do que se você não fizer. Então, é muito complexo. Então, eu volto também para o governo, por isso nós montamos a Articulação pela Mídia Negra, Rose conhece um pouco mais, que é uma grande coalizão de organizações, mais de 50 organizações de todo o país, em que elaboramos um material de políticas públicas, de solicitações e demandas dos comunicadores negros, indígenas e quilombolas, e esse documento foi entregue em uma reunião considerada já histórica, porque reuniu diferentes pastas, Ministério da Comunicação, Secretaria de Comunicação do Governo, Ministério da Cultura, enfim, Ministério da Igualdade Racial. Foram várias pastas reunidas nessa grande reunião em Brasília para discutir o envolvimento do governo para a comunicação como um todo, jornalismo como um todo, ter investimentos, porque a gente também não tem um mercado jornalístico saudável em termos de investimento. A gente não tem investimento do governo no jornalismo de qualidade, as universidades com programas de inovação em jornalismo. A gente tem um mercado privado, do qual nós somos totalmente dependentes, e hoje a gente estava discutindo hoje no Fórum de Sustentabilidade do Jornalismo, também com outros grandes nomes
né, brasileiro, todos nós estávamos discutindo isso, sobre a necessidade de ter um mercado diversificado de fomento ao jornalismo brasileiro, que não fica atrelado apenas às big techs, porque isso causa um problema muito grande quando você for fazer o que está sendo discutido agora, a cobrança das big techs sobre, né, a produção jornalística, e se não quiserem pagar, ninguém recebe, e só está atrelado aquilo ali. Enfim, a população negra que já não está inclusa, mesmo aí que não está mesmo numa discussão como essa. Então, a articulação foi criada para entrar nessas discussões também. Entramos na PL 2630, conseguimos implementar com muita dificuldade, mas conseguimos colocar ali pluralidade, né? Com parâmetros de pluralidade. Então, entrou, e depois dali a gente vai discutir na regulamentação. Então, a gente tem avançado também nessas discussões, nessa formulação de políticas dentro do governo, né? Temos feito essa discussão e levado também nossa perspectiva, mas a gente precisa também que o mercado acompanhe e entenda que eles estão ganhando muito mais, né? Trazendo inovação, trazendo outras narrativas, protagonismo para os grupos subrepresentados e para eles também, né? Deu para perceber que esse prêmio não é só um prêmio, esse prêmio é um fórum, na verdade, porque as colocações aqui, nós não temos mais tempo, mas eu vou deixar, inclusive, aberto para que a gente retome, a gente volte a conversar, e vou deixar uma última pergunta, que já foi um pouco respondida, mas eu tenho que citar, da Brígida Frias, que é da Rede IVE, Imagens e Vozes de Esperança, no qual ela fala sobre essa polarização exacerbada hoje de opiniões, de intolerância, inclusive social, né, que a gente vê hoje nas mídias. Se vocês acham que, na verdade, esses meios de comunicação cada vez mais estão fazendo também as pessoas perderem valores essenciais, né? E, com isso, abrindo muito mais uma lacuna dessa comunicação. E, portanto, se a própria mídia ela não deveria ser muito mais parceira, dando como exemplo dos próprios negros, numa reconstrução, vamos dizer assim, dessa própria sociedade. Eu sei que a resposta ela é ampla, nós não temos mais tempo, mas eu acho que ela vem bem a premiar, né, essa sociedade plural. Eduardo, como é que você vê essa questão de imagens e vozes, né, de esperança? Para ser sucinto, né, nosso tempo é pequeno, assim, eu não tenho ilusões, né, Rose? Eu não tenho ilusões que a mídia, a grande mídia, vá fazer um exercício. Eu não tenho ilusões, né? Essa floresta, ela, de certa forma, está formada, as suas raízes estão vigorosas ou mais ou menos vigorosas, também já perderam muita influência, né? A sociedade vai se transformando. E aí, aonde está a esperança? A esperança está nas novas árvores, né? Que vêm povoar essa floresta, que são os veículos independentes, que vão surgindo pequenininhos, vão crescendo, vão conquistando espaço, com toda a dificuldade do mundo que a gente sabe que tem, mas estão aí. O prêmio, eu queria falar rapidamente sobre isso, nós temos reunidos aí quase todos os dias, fazendo as apurações parciais das premiações, e é impressionante a quantidade de veículos que tem, importantes, que vão para a final, inclusive, disputar os nossos troféus, que são liderados por empreendedores negros. É impressionante, e a gente não conhece a maioria deles, mas são empreendimentos que estão aí, né, batalhando, alguns vão crescendo muito mais, e certamente, na medida de que consigam atrair maior audiência, vão se qualificar do ponto de vista de sustentabilidade. Mas aí eu queria só encerrar parabenizando iniciativas como a da Rede JP e mesmo a Ecos do Meio, né, que são iniciativas constantes, já com durabilidade, e que não se intimidam, né? Não se apequenam, ao contrário, se agigantam
Eu tenho visto a rede JP aí discutindo tudo, né? Coitada da Marcele, que tem que se desdobrar, tem que se desdobrar em 5, 6 ao mesmo tempo para poder dar conta de tudo, né? Então, eu não tenho ilusões quanto à grande mídia. Ela vai avançar ou recuar, mas ela não vai se transformar desse ponto de vista, creio eu, embora haja algumas iniciativas. Mas as mídias que estão surgindo são uma grande esperança de transformação desse cenário. Marcele? Vou responder muito rápido. Esqueci o nome dela, que fez a pergunta. A gente vem de um período de um declínio do papel de jornalista enquanto na sociedade, né, que foi acentuado bem recentemente por conta a gente viu todo aquele cenário, né, político da extrema todo mundo. Então a gente teve um papel da imprensa políticas, inclusive, né? Então o que eu vejo é o papel do jornalista negro do papel do social do papel do jornalista de da sociedade novamente. É um caminho, tem sido discutido o jornalismo local, na importância do jornalismo, a gente tem passado a analisar muito mais o hiperlocal, a importância agora na Covid, nós vimos também o trabalho dos veículos independentes com atuações comunitárias, né? Mas a gente aposta muito nessa diversidade, pluralidade e inserção da população negra como um resgate de uma credibilidade perdida, em parte, ali, do jornalismo. Gente, como o nosso tempo realmente acabou, eu vou para a pergunta do programa e eu quero uma única resposta. Ação local gera ecos no global. Eduardo Ribeiro, Marcele Chagas, quais são os seus ecos? Bem, Rose, os meus ecos, de um certo modo, é essa busca de tentar organizar a nossa atividade, organizar os profissionais, integrar, fazer conexões, porque nós estamos numa atividade muito estratégica, né? Seja no jornalismo, nas redações, seja dentro das corporações, das assessorias de imprensa, né? Que são conexões muito próximas. Então, os ecos que eu procuro é exatamente tentar contagiar esse universo profissional para as grandes causas que nos unem, né? Que é a causa das causas sociais, as causas da diversidade, as causas ambientais. São todas importantes porque a pergunta que eu faço é assim, qual é o legado que nós vamos deixar para os nossos filhos, netos, bisnetos, etc., essa é a preocupação. E não adianta você olhar e ver que você foi bem sucedido individualmente. Isso não adianta, né? Se a nossa geração não conseguir entregar um mundo melhor, a nossa atuação individual de nada valerá. Então, sem uma causa coletiva, não adianta, porque todos serão penalizados, todos serão prejudicados. Então, o individual é importante, mas o coletivo é muito mais. Esses são os ecos que eu procuro transmitir. Tá bom? Muito obrigado pela participação e pela oportunidade. Bom, os meus ecos é um eco de uma mudança, transformação social através da estrutura jornalística, né? Eu costumo falar que o jornalismo e a comunicação em todo, ele é um fio condutor de diversos desafios sociais, ele vem intensificando ou ajudando a elucidar esses desafios, tais como mudanças climáticas, meio ambiente, que você conhece muito bem, uma pauta que você tem atuado muito bem, né? Saúde pública, economia, entre diferentes desafios, né? Ciência e tecnologia. Então, a comunicação está sempre presente, se você for perceber. A comunicação ela vem ali cortando, né? Transversal a essas pautas, e ajuda a intensificar questões de uma maneira negativa, como a gente tem visto agora também em mágicas, desinformação, muita dúvida em relação ao tema. Saúde pública também nós vimos durante a pandemia, bem recente, de Covid-19, da importância do processo de comunicação,
aliado às estratégias de saúde pública, de prevenção a doenças. Então, enfrentamento ao racismo, às desigualdades. Então, a comunicação ele vem como um processo realmente estruturante da nossa sociedade de transformação. Então, eu acho que o meu eco é deixar para as próximas gerações, né, a importância desse papel para a sociedade. A gente tem feito um trabalho muito pensando qual a próxima geração, né, de comunicadores, de jornalistas no Brasil e no mundo. O que que essa próxima geração vai estar pensando em fazer com esse poder, né? Uma estrutura poderosa, que mudou o cenário político recentemente, né? Temos histórias, né, durante a história do mundo, como a comunicação vem se posicionando e sendo responsável por grandes mudanças, né? Então, qual a próxima geração? O que a gente vai deixar de legado da importância dessa estrutura para o nosso mundo? Então, acho que esse é meu eco, trazer essa reflexão dessa importância e através da inclusão, diversidade, inclusão da população negra, dos grupos subrepresentados dentro dessa estrutura de poder, que reflete uma matriz de poder, que eles recebam, né, essa matriz de poder e saibam fazer bom uso, e que a gente possa ter um ambiente de comunicação, um ambiente midiático mais saudável e mais coerente com o nosso país, que é um país rico e diverso, de ponta a ponta, né? Territorialmente, culturalmente. Então, é isso. E agradecendo a esses diálogos com prosas e versos sustentáveis, uma coisa que eu tenho exercido ao longo da vida é que o medo não pode me paralisar. Oh, glória! E sim, louvar e suplicar pela ação da comunicação o meu direito de respeito, de dignidade e a todo momento. Assim, vamos nos despedindo, agradecendo aos nossos convidados, Eduardo Ribeiro e Marcele Chagas, a nossa equipe técnica, a você, internauta, que esteve conosco até agora. Lembrando que ação local gera ecos no global. Portanto, quais são os seus ecos? Até a próxima semana. Até lá!